Do canal Universo Vivo. Digite @Universo Vivo no YouTube, e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Em algum lugar de sua estrutura está, adormecida, a semente da realização que, se desperta e posta em ação, pode levá-lo a alturas que você jamais esperou atingir. Assim como o mestre da música pode fazer com que as mais lindas melodias jorrem das cordas de um violino, assim você pode despertar o gênio adormecido em seu cérebro e fazer com que ele o conduza para o alto, para qualquer objetivo que possa desejar alcançar. Abraham Lincoln fracassou em tudo que tentava, até passar da idade de 40 anos. Era um senhor João Ninguém, de não importa o que, até que uma grande experiência lhe chegou à vida, despertou o gênio adormecido em seu coração e cérebro e deu ao mundo um de seus homens realmente grandes. Essa experiência se misturou às emoções da tristeza e do amor. Veio-lhe através de Henriette Led, a única mulher que amou de verdade. É fato conhecido que a emoção do amor está muito próxima ao estado de espírito conhecido como fé, pela razão de que o amor chega quase a traduzir os impulsos de pensamento em seu equivalente espiritual. Durante seu trabalho de pesquisa, o autor descobriu, da análise do trabalho e das realizações de centenas de homens de destacado valor, que houve influência do amor de uma mulher, por trás de quase todos eles. Se quiser a prova do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que o empregaram. Encabeçando a lista está o Nazareno. A base do cristianismo é a fé. A fé, embora muitos tenham pervertido ou interpretado erradamente o significado dessa grande força. A súmula e substância dos ensinamentos e realizações de Cristo, que podem ser interpretados como milagres, foi, nada mais, nada menos, que a fé. Se existem fenômenos como milagres, eles só são produzidos através do estado de espírito conhecido como fé. Consideremos o poder da fé, como demonstrou um homem muito conhecido da época, o Mahatma Gandhi, da Índia. Nesse homem teve a humanidade um dos mais assombrosos exemplos das possibilidades da fé. Gandhi controlava mais poder potencial que qualquer pessoa viva, em sua época, apesar do fato de não ter nenhum dos instrumentos ortodoxos de poder, como dinheiro, navios de guerra, soldados e armamentos. Gandhi não tinha dinheiro, nem lar, nem um terno como roupa, mas teve poder. Como conseguiu esse poder? Criou da compreensão que tinha do princípio da fé por sua capacidade de transplantar essa fé nas mentes de 200 milhões de pessoas. Gandhi conseguiu o assombroso feito de influenciar 200 milhões de mentes, para unir-se e mover-se em uníssono, como uma única mente. Que outra força na Terra, exceto a fé, poderia conseguir tanto? Você dá antes de ganhar. Por causa da necessidade de fé e cooperação ao operar negócios e indústria, será tanto interessante como útil analisar um acontecimento, que fornece uma compreensão excelente do método pelo qual industriais e homens de negócios acumulam grandes fortunas, dando antes de tentar ganhar. O acontecimento escolhido para essa ilustração volta para o ano de 1900, quando se formava a United States Steel Corporation. Ao ler a história, guarde esses fatos fundamentais e entenderá como se converteram ideias em vastas fortunas. Se você é um dos que muitas vezes se perguntaram como foram acumuladas grandes fortunas, a história da criação da United States Steel Corporation será esclarecedora. Se tiver alguma dúvida de que os homens podem pensar em enriquecer, essa história servirá para dissipar a dúvida, pois você poderá ver claramente, na história da United States Steel a aplicação da maior parte dos princípios descritos neste livro. A surpreendente descrição do poder de uma ideia foi dramaticamente contada por John Lowell, no New York World Telegram, por cuja cortesia aqui vai reproduzida. Um belo discurso após o jantar por $1 bilhão. Quando, na noite de 12 de dezembro de 1900, uns 80 membros da nobreza financeira da nação se reuniram no salão de banquetes do University Club, para prestar homenagem a um jovem vindo do Oeste, nem metade dos convivas percebeu que seria testemunha de um dos episódios mais significativos da história industrial americana. J. Edward Simons e Charles Stuart Smith, com os corações cheios de gratidão pela generosa hospitalidade que lhes fora proporcionada por Charles M. Schwab, no decurso de recente visita a Pittsburgh, tinham organizado o jantar para apresentar o Homem do Aço, de 38 anos, à Sociedade Banqueira do Leste. O que não esperavam era que tumultuasse a reunião. Avisaram-no, em verdade, que os corações, dentro das camisas engomadas,
não seriam muito receptivos à oratória. Além disso, se não quisesse aborrecer os Etilmans e Arrimas e Vanderbiltos, seria melhor limitar-se a 15 ou 20 minutos de generalidades corteses e parar por ali mesmo. Mesmo John Pierpont Morgan, sentado à direita de Shivab, conforme exigia sua imperial dignidade, só pretendia honrar, com sua presença, a mesa de banquete por pouco tempo. E quanto à imprensa e ao público, o acontecimento todo era de tão pouca monta, que nenhuma menção se fez nos jornais no dia seguinte. Os anfitriões e convidados ilustres banquetearam-se com 7 ou 8 iguarias costumeiras. Houve pouca conversa, e a que houve era discreta. Poucos banqueiros e corretores conheciam Shivab, cuja carreira fluíra às margens do Monongahela e ninguém o conhecia bem. Mas antes que a noite se escoasse, todos e com ele Morgan, o senhor do dinheiro, foram arrebatados e um bebê de 2 bilhões. United States Steel Corporation foi concebido. Talvez seja infelicidade, para a história, que não se tenha gravado o discurso de Charles Shivab, no jantar. É provável, contudo, que se tratasse de um discurso rústico, meio sem gramática, pois as belezas da língua nunca preocuparam Shivab, cheio de epigramas e intercalado de espírito. Mas, a parte disso, teve força e efeito galvânicos sobre o capital avaliado em 5 bilhões, representado pelos convivas. Depois que terminou e a reunião ainda estava sob seu fascínio, embora Shivab tivesse falado durante 90 minutos, Morgan levou o orador a uma janela retirada, onde, balançando as pernas que pendiam dos assentos altos e desconfortáveis, ficaram conversando por mais 1 hora. A magia da personalidade de Shivab fora solta, a todo vapor, mas, o que era mais importante e duradouro, foi o programa, imponente e bem delineado, que esboçara para o engrandecimento do aço. Muitos outros tinham tentado interessar Morgan em formar um truste do aço, nos padrões dos trustes de biscoitos, arame, açúcar, borracha, uísque, óleo ou goma de mascar. John W. Gates, o jogador, recomendaram, mas Morgan não confiava nele. Moore, Bill e Jim, corretores de Chicago, que juntaram um truste de fósforos a uma corporação de bolachas, recomendaram-no e fracassaram. Albert H. Gelry, o advogado rural bonachão, quis fomentá-lo, mas não era bastante grande para impressionar. Enquanto a eloquência de Shivab não elevou J. P. Morgan aos píncaros donde pode visualizar os resultados sólidos da empresa financeira mais corajosa jamais concebida, o projeto foi encarado como o sonho delirante de doidos por dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que começou, há uma geração, a atrair milhares de companhias pequenas e, às vezes, mal dirigidas, para combinações grandes e capazes de esmagar concorrências, tomou-se operacional no mundo do aço, através das maquinações desse jovem pirata dos negócios, John W. Gates. Gates já tinha formado a American Steel and Wire Company de uma cadeia de pequenas empresas e, juntamente com Morgan, tinha criado a Federal Steel Company. Entretanto, ao lado do gigantesco truste vertical de Andrew Carnegie, pertencente e operado por 53 sócios, as outras combinações eram ninharia. Podiam associar-se à vontade, mas o grupo todo não chegava aos pés da organização Carnegie e Morgan sabia disso. O excêntrico velho escocês também o sabia. Das magníficas alturas do castelo de Skirbo, observava, a princípio achando divertido, depois com ressentimento, as tentativas das companhias menores de Morgan atrapalharem seus negócios. Quando as tentativas se tornaram ousadas demais, o gênio de Carnegie manifestou-se pela raiva e vingança. Resolveu duplicar todas as fábricas que seus rivais possuíam até então, não estivera interessado em arames, canos, argolas ou folhas. Ao contrário, contentava-se em vender a essas companhias o aço bruto de que precisavam e em deixar que o moldassem da forma que quisessem. Agora, tendo Shivab como seu tenente principal e capaz, planejava encostar os inimigos à parede. Foi assim que, no discurso de Charles M. Shivab, Morgan viu a resposta ao problema da sociedade. Um truste seria um pudim de ameixas, como disse um escritor, sem as ameixas. O discurso de Shivab, na noite de 12 de dezembro de 1900, trazia em si a sugestão, embora não a promessa, de que a imensa empresa Carnegie seria trazida para debaixo da tenda de Morgan. Falou no futuro do mundo para o aço, da reorganização para a eficiência, da especialização, da união de fábricas fracassadas e concentração do esforço nas propriedades florescentes, das economias no tráfico de minério,
economias nos departamentos superiores e administrativos, da conquista de mercados estrangeiros. Mais ainda, disse aos piratas entre eles, onde se achavam os erros de sua habitual pirataria. O propósito deles, sugeriu ele, fora criar monopólios, elevar preços e dos privilégios extrair gordos dividendos. Shivab condenou o sistema com sua maneira mais veemente. A falta de visão de tal política, disse ele aos ouvintes, estava no fato de que restringia o mercado numa época em que tudo gritava por expansão. Baixando o custo do aço, argumentava ele, criar-se-ia um mercado em constante expansão, encontrar-se-iam mais utilidades para o aço e boa parte do comércio mundial poderia ser conquistada. Na realidade, embora não o soubesse, Shivab era o apóstolo da moderna produção em massa. Assim terminou o jantar no University Club. Morgan foi para casa, para pensar sobre as rosas predições de Shivab. Esse voltou a Pittsburgh, para dirigir o comércio do aço de V. Andhra Carnegie, enquanto Gary e os outros voltavam para seus teletipos, para divertir-se, antecipando o passo seguinte. Não tardou muito. Morgan levou mais ou menos uma semana para digerir a iguaria de razões que Shivab colocará diante dele. Ao assegurar-se de que não causaria nenhuma indigestão financeira, mandou buscar Shivab e achou-o um tanto reservado. Carnegie, disse Shivab, não iria gostar de saber que seu presidente da companhia, de confiança, flertara com o imperador da Wall Street. A rua sobre a qual Carnegie resolvera nunca se aventurar. John W. Gates sugeriu então, como intermediário, que se acontecesse de Shivab estar no Hotel Bellevue, em Filadélfia, poderia acontecer de também lá estar J. P. Morgan. Quando Shivab chegou, entretanto, Morgan estava inconvenientemente doente, em sua casa de Nova York. Diante do convite premente de Morgan, Shivab foi para Nova York, apresentando-se à porta da biblioteca do financista. Certos historiadores de economia professaram a crença de que, do começo ao fim do drama, o palco fora arranjado por Andrew Carnegie e o jantar para Shivab e o Rei do Dinheiro teriam sido planejados pelo astuto escocês. A verdade é, porém, o oposto. Quando Shivab foi chamado para consumar o negócio, não sabia sequer se o pequeno patrão, como chamavam Andrew, iria ao menos ouvir a oferta de vender, especialmente a um grupo de homens aos quais Andrew encarava como pouco dotados de santidade. Mas Shivab levou consigo, para a conferência, escritos de próprio punho, 6 páginas de números perfeitamente nítidos, que representavam em sua mente o valor físico e a capacidade de ganho de cada uma das companhias que considerava como estrela essencial no novo firmamento do metal. 4 homens ponderaram os números toda a noite. O principal, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio, Robert Bacon, homem culto e cavalheiro. O terceiro era John W. Gates, que Morgan desprezava como sendo jogador e apenas usava como instrumento. O quarto era Shivab, que conhecia mais sobre os processos de fabricar e vender aço, que qualquer grupo de homens vivos, na época. Nessa conferência não se discutiram os seus números. Se dissesse que tal companhia valia tanto, então era este seu valor e não mais. Insistia, também, em incluir na sociedade apenas as empresas que designava. Concebera uma corporação em que não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ambição de amigos que queriam descarregar suas companhias nos ombros largos de Morgan. Quando amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou as costas. Só ficou uma pergunta. Acha que poderá persuadir Andrew Carnegie a vender? Indagou. Posso tentar, respondeu Shivab. Se conseguir que ele venda, encarregar-me-ei da questão, concluiu Morgan. Até ali tudo bem. Mas será que Carnegie iria vender? Quanto iria pedir? Shivab pensou em 320 milhões de dólares. Como exigiria o pagamento? Em forma de ações comuns ou preferenciais? De bônus? Em dinheiro? Ninguém poderia levantar sequer um terço de $1 bilhão em dinheiro. Houve uma partida de golfe em janeiro, nos campos gelados de St. Andrews, em Westchester, com Andrew todo enrolado em suéteres, e Charlie conversando animadamente, como de costume, para estimulá-lo. Mas não se pronunciou uma palavra sobre negócios enquanto os dois não se sentaram no calor agradável da casa de Carnegie, próxima dali.
Então, com a mesma persuasão que hipnotizara 80 milionários, no University Club, Shivab despejou as brilhantes promessas de aposentadoria com todo o conforto, de milhões inenarráveis, para satisfazer os caprichos sociais do ancião. Carnegie capitulou, escreveu um número num pedaço de papel, estendeu a Shivab e disse, está bem, venderemos por esta quantia. O número era, aproximadamente, 400 milhões de dólares, composto dos 320 milhões de dólares mencionados por Shivab como número básico e somando, seria 80 milhões de dólares, que representavam o valor do capital aumentado, nos 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o escocês disse, tristemente, a Morgan, quisera ter e pedido 100 milhões de dólares a mais. Se os tivesse pedido, teria recebido, assegurou-lhe Morgan alegremente. Houve alvoroço, é claro. Um correspondente britânico telegrafou que o mundo do aço estrangeiro estava chocado pela gigantesca sociedade. O presidente Adlai, de Vale, declarou que, a não ser que os trustes fossem regulamentados, o país poderia esperar um imperador em Washington, nos próximos 25 anos. Mas que N, o hábil manipulador de ações, começou a trabalhar, empurrando as novas ações para o público, com tal vigor, que todo o excesso calculado por alguns em quase 600 milhões de dólares foi absorvido num relance. Assim Carnegie teve seus milhões, a corporação de Morgan teve 62 milhões de dólares por seu trabalho e os rapazes, de Gates a Gowrie, tiveram seus milhões. Shivab, de 38 anos, teve sua recompensa, foi feito presidente da nova companhia, ficando no poder até 1930. As riquezas começam dentro do homem. A história dramática do grande negócio, que você acabou de ler, é um exemplo perfeito do método pelo qual o desejo pode ser transformado em seu equivalente físico. Essa organização gigantesca fora criada na mente de um só homem. O plano, pelo qual as fábricas de aço davam estabilidade financeira à organização, fora criado na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação e sua persistência foram os verdadeiros ingredientes que entraram na United States Steel. As fábricas de aço e equipamento mecânico adquiridos pela companhia, depois de assegurada sua existência legal, foram incidentais. Mas uma análise cuidadosa revelar o fato de que o valor estimativo das propriedades adquiridas pela companhia aumentou em aproximadamente 600 milhões de dólares, pela simples transação que as uniu sob uma única direção. Em outras palavras, a ideia de Charles M. Shivab, mais a fé com que a transmitiu à mente de J. P. Morgan e a dos outros foi negociada por um lucro de, aproximadamente, 600 milhões de dólares. Não é uma soma insignificante por uma única ideia. A United States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das mais ricas e poderosas companhias da América, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço, abrindo novos mercados, e provando, assim, que os 600 milhões de dólares em lucros que a ideia de Shivab produziu foram merecidos. A riqueza começa em forma de pensamento. A quantidade só é limitada pela pessoa, em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove as limitações. Lembre-se disso, quando você estiver pronto a negociar com a vida, pelo preço que você exigir, por ter passado por aqui. Pontos a fixar. A fé é indispensável para o sucesso. Ela é induzida e fortalecida pelas instruções dadas ao subconsciente. Eis 5 passos para a autoconfiança, todos eles facilmente ao seu real alcance. Você sabe agora como se atirar ao desastre, pelo pensamento, ou como obter vitória e felicidade como resultado das mesmas circunstâncias. Homens como Lincoln e Gandhi mostram-nos como pensamentos podem ter magnetismo, o que atrai pensamentos correlatos e faz com que milhares de mentes trabalhem como uma só. É essencial dar, antes de ganhar. Homens ricos tiveram de aprendê-lo, antes de um negócio legal se transformar em negócio que trabalha com e para o público, sem deixar de ser lucrativo. Tanto a pobreza como a riqueza são produtos da fé. Passo número 3. Em direção à riqueza. Autossugestão. Para resultados assombrosos, faça com que a parte mais profunda da mente trabalhe para você. Apoie-a com o poder da emoção e verá que a combinação é impressionante. Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos auto-administrados, que alcançam a mente através dos 5 sentidos. Em outras palavras,
autossugestão e a sugestão a si mesmo. É um instrumento de comunicações entre a parte da mente em que tem lugar o pensamento consciente e a que serve como ponto de ação do subconsciente. Através dos pensamentos dominantes que permitimos que permaneçam no consciente, sejam pensamentos negativos ou positivos, não importa, o princípio da autossugestão alcança, voluntariamente, o subconsciente, influenciando-o com tais pensamentos. A natureza fez o homem de tal modo, que ele tem controle absoluto sobre o material que lhe chega ao subconsciente, através dos 5 sentidos, embora isso não seja uma afirmação de que o homem exerce, sempre, esse controle. Na grande maioria dos casos, ele não o exerce, o que explica por que tantas pessoas atravessam a vida na maior pobreza. Lembre-se do que foi dito sobre o subconsciente, que parece um pedaço fértil de jardim, no qual as ervas daninhas crescerão em abundância, se sementes mais desejáveis não forem ali plantadas. A autossugestão é o instrumento de controle, através do qual o indivíduo pode alimentar, voluntariamente, o subconsciente, com pensamentos de natureza criadora ou então, por negligência, permitir que pensamentos destrutivos cheguem ao rico jardim da mente. O poder monetário da emoção. Você recebeu instruções, no último dos 6 passos descritos no capítulo sobre desejo, no sentido de ler em voz alta, 2 vezes por dia, sua declaração por escrito, do desejo por dinheiro e ver se sentir-se desde já na posse dele. Seguindo as instruções, você comunica o objeto de seu desejo diretamente ao subconsciente, num espírito de fé absoluta. Pela repetição do processo, você cria, voluntariamente, hábitos de pensar favoráveis ao esforço de transformar o desejo em seu equivalente monetário. Volte aos 6 passos descritos no capítulo sobre o desejo, leia-os com atenção novamente, antes de prosseguir. Depois, ao chegar nesse ponto, leia com cuidado as 4 instruções para a organização do grupo da mente superior, descrito no capítulo sobre planejamento organizado. Comparando essas 2 espécies de instruções com o que foi dito sobre autossugestão, você, é claro, verá que as instruções envolvem a aplicação do princípio da autossugestão. Lembre-se, pois, ao ler em voz alta a declaração do seu desejo, através do qual estará tentando desenvolver uma consciência do dinheiro, que a simples leitura das palavras não tem importância a não ser que sejam conjugados a emoção ou sentimento. Esse fato é de tal importância que permite repetição em quase todos os capítulos, uma vez que a falta de compreensão disso é a razão principal de a maioria das pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não conseguirem resultados satisfatórios. Palavras simples, despidas de emoção, não têm influência sobre o subconsciente. Você não obtém resultados apreciáveis enquanto não aprender a alcançar o subconsciente com pensamentos e palavras ditas, que têm de ser emocionalizadas com fé. Não desanime se não puder controlar e dirigir suas emoções na primeira tentativa que fizer. Lembre-se de que não existe a possibilidade de obter algo de graça. O preço da capacidade de influenciar o subconsciente é persistência eterna, ao aplicar os princípios aqui descritos. Você simplesmente não pode desenvolver a desejada capacidade, por um preço mais baixo. Você somente, deve decidir se a recompensa pela qual está lutando, a consciência do dinheiro, vale o preço que deve pagar pelo esforço. Sua capacidade de usar o princípio da autossugestão dependerá, em grande parte, na sua capacidade de concentrar-se num dado desejo, até que ele se torne obsessão ardente. Veja-se ganhando dinheiro. Quando você começar a seguir as instruções relativas aos 6 passos descritos no 2º capítulo, ser-lhe-á necessário usar o princípio da concentração. Permita-nos oferecer aqui sugestões para o uso efetivo da concentração. Quando você começar a seguir o primeiro dos 6 passos, que lhe indica fixar na mente a quantia exata de dinheiro que deseja, fique com os pensamentos nessa quantia de dinheiro, por concentração, ou fixação da atenção, com os olhos fechados até conseguir ver realmente o aparecimento físico do dinheiro. Faça-o ao menos uma vez por dia. Ao fazer estes exercícios, siga as instruções dadas no capítulo da fé e veja-se, realmente, de posse do dinheiro. Eis um fato muito significativo: o subconsciente aceita qualquer ordem dada num espírito de absoluta fé e age de acordo com essas ordens, embora elas, muitas vezes, tenham de ser apresentadas e reapresentadas, pela repetição, antes de serem interpretadas pelo subconsciente. Seguindo a declaração anterior, considere a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo para com o subconsciente, fazendo-o crer, porque você o crê,
que você precisa ter a quantidade de dinheiro visualizada, que esse dinheiro já está à sua espera, que o subconsciente deve fornecer-lhe planos para a aquisição do dinheiro que é seu. Passe à sua imaginação o pensamento sugerido no parágrafo anterior, e veja o que sua imaginação pode ou irá fazer, para criar planos práticos de acumulação de dinheiro, através da transmutação do seu desejo. A inspiração será seu guia. Não espere por um plano definido, através do qual você pretende trocar serviços ou mercadorias, pelo dinheiro visualizado. Comece logo a ver-se de posse do dinheiro, exigindo e esperando, nesse meio tempo, que o subconsciente lhe forneça o plano ou os planos de que necessita. Esteja alerta, pois assim que os planos aparecerem, você deve pô-los em ação, imediatamente. Eles aparecerão, de certo, como um lampejo em sua mente, através do sexto sentido, sob a forma de inspiração. Trate-a com respeito e comece a agir assim que a receber. No quarto dos 6 passos, suas instruções foram as seguintes: crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece já a pôr o plano em ação. Siga essas instruções da maneira pela qual vêm descritas no parágrafo anterior. Não confie na razão ao criar seu plano de acumulação de dinheiro, pela transformação do desejo. Sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa, e se você depender totalmente dela para servi-lo, poderá desapontá-lo. Ao visualizar a dinheiro que pretende acumular, com os olhos fechados, veja, se prestando o serviço ou entregando a mercadoria que deseja dar em troca desse dinheiro. Isto é importante. Agora o seu subconsciente começa a trabalhar. As instruções dadas em relação aos 6 passos, no segundo capítulo, serão agora resumidas e combinadas com os princípios de que trata o presente capítulo, como se segue. 1. Vá a algum lugar tranquilo, de preferência a cama, à noite, onde não será perturbado ou interrompido. Feche os olhos e repita em voz alta, para que possa ouvir suas próprias palavras, a declaração escrita da quantidade de dinheiro que pretende acumular, o limite de tempo para sua acumulação e uma descrição do serviço ou mercadoria que deseja dar em troca do dinheiro. Ao seguir essas instruções, veja se já de posse do dinheiro. Por exemplo, suponhamos que você queira acumular $50.000 até 1º de janeiro, daqui a 5 anos, que você pretende prestar serviços pessoais em troca do dinheiro, na qualidade de vendedor. Sua declaração escrita de propósitos deve ser assim: a 1º de janeiro de XXXX, terei em meu poder $50.000, que me chegarão em várias quantias, de tempos a tempos, nesse ínterim. Em troca, darei o serviço mais eficiente de que sou capaz na maior quantidade possível e a melhor qualidade possível, como vendedor descreva o serviço ou a mercadoria que pretende vender. Acredito que terei esse dinheiro em meu poder. Tão forte é a minha fé que vejo esse dinheiro diante de meus olhos agora. Posso tocá-lo com as mãos. Está esperando ser transferido para mim no momento e na proporção em que irei entregar o serviço que pretendo dar em troca. Estou aguardando um plano para acumular esse dinheiro e seguirei o plano, quando tiver recebido. 2. Repita o programa noite e dia até poder ver, em sua imaginação, o dinheiro que pretende acumular. 3. Coloque uma cópia por escrito da declaração onde possa vê-la noite e dia e leia-a antes de dormir, assim como ao levantar, até decorá-la. Lembre-se, ao seguir estas instruções, que você está aplicando o princípio da autossugestão, com o propósito de dar ordens ao subconsciente. Lembre-se também que seu subconsciente agirá de acordo com essas instruções, se forem lisadas e dadas com sentimento. A fé é a emoção mais forte e mais produtiva. Siga as instruções dadas no capítulo sobre a fé. Essas instruções podem parecer, a princípio, abstratas. Não se perturbe com isso. Siga-as, por mais abstratas e pouco práticas lhe passam parecer no início. Logo virá o tempo, se você fizer como lhe foi ensinado, em espírito e nas ações, em que todo um universo de poder se revelará a seus olhos. Porque você é senhor do seu destino. Ceticismo em relação a todas as ideias novas é característica de todos os seres humanos. Mas, se você seguir as instruções esboçadas, seu ceticismo logo será substituído por crença, que, por sua vez, se cristalizar em fé absoluta. Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite @Universo Vivo no YouTube, e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo.